Boa noite a todos. Peço a gentileza que me informem se som e imagem estão ok para nós podermos começar com a nossa mensagem de abertura e darmos seguimento. Boa noite, Leida. Por favor, me dá um feedback se está ok o som e a imagem para eu poder dar seguimento. Boa noite, Maria. Boa noite. Vocês poderiam me dar feedback, por favor, se o som e a imagem estão ok? Ok, boa noite, tudo ok? Então, ok, então vamos iniciar aqui. De repente é que entrou todas as mensagens para mim. Boa noite a todos que estão chegando. A Leida, eu já falei, a Maria, a Glória, a Edilene, a Lília, a Ana Cristina, a Sônia Félix, a Cláudia Serenário. Então vamos dar início. Eu escolhi para uma mensagem de abertura, eu escolhi uma oração do livro A Luz da Oração, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, e o espírito é o José Silvério Horta. O nome da oração é a oração. E fala assim: Pai nosso, que está nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Senhor Deus, gratidão por aqui estarmos essa noite, reunidos em Teu nome, iniciando mais uma vez uma reunião agora que se concentra numa live, mas que com certeza chega a muitos lares próximos, lares distantes, e acalenta os nossos corações. Que essa nossa pequenina prece de agradecimento, ela possa, unida a tantas outras, envolver esse nosso planeta azul num clima e numa vibração de paz, de esperanças, de alegria, de renovação, de dias melhores. Rogamos, Senhor, por todos os profissionais que estão lutando nas frentes contra o Covid, que eles possam, Senhor, esses profissionais serem amparados pela luz do Teu amor, bem como também, Senhor, rogamos por todas as pessoas que nesse instante sofrem com a contaminação do Covid-19. E que essa paz e que esse amor que por ora sentimos
Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, aos mentores da Sociedade Beneficente Espírita, do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz e de tantas outras casas queridas que se encontram hoje, aqui e agora reunidos. Gratidão e que essa paz permaneça entre nós. Boa noite a todos que estão chegando. Eu estou vendo também Edilane, boa noite, a Lorena, a Soninha, boa noite, Ana Paula Espíndola e tantos outros que vão chegando, a gente às vezes perde aqui. Muito bem, gente. O nosso assunto dessa noite, que eu intitulei aí para vocês, deixa eu só ajeitar aqui, pronto, já ficou ajeitado, é intitulado Consciência Cristã. Ele vai girar em torno de algumas passagens de Mateus, como, por exemplo, Mateus, capítulo 25, versículo 34 a 40, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Mas o tema também dessa noite, ele vai estar também sendo colocado, para nós ilustrarmos o tema, nós vamos contar uma história nessa noite. Uma história que é intitulada O Quarto Rei Mago. É claro que essa história ela tem como pano de fundo toda a história de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é apenas uma história, é isso que eu quero deixar bem claro para todos vocês, ok? Consciência cristã. Consciência cristã é o tema escolhido dessa noite. A consciência, o entendimento, por definição dessa palavra, uma das suas abrangências, ela diz respeito da capacidade de nós percebermos a relação entre nós e as outras pessoas. Um tema bastante oportuno para esse momento que nós estamos vivendo agora, um momento que é de suma importância, que a nossa consciência comece a ser desperta e principalmente que ela possa ser desperta com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a finalidade da nossa conversa dessa noite é abrir horizontes para a nossa consciência. Como está a minha relação com o outro? Como eu percebo a outra pessoa? Como eu me percebo diante dela e como eu percebo a própria pessoa que está naquele momento presente ali comigo. E quando eu falo de um momento presente comigo, eu falo de toda uma vida de relação. Como eu percebo as pessoas que estão ao meu redor, que convivem comigo. Como é a minha percepção? Como é a minha relação entre eu e essas pessoas? Então, nosso tema dessa noite é um convite para a gente abrir os nossos sentimentos, a nossa capacidade de sentir, nossa sensibilidade interna. Fazer uma viagem da razão até um mergulho profundo dentro da nossa emoção. Ver se a gente consegue diminuir um pouco essa distância entre razão e coração. Então, a nossa conversa dessa noite ela vai girar em torno desse assunto, da consciência cristã. O que seria uma consciência cristã? Então eu peço a vocês que vocês mergulhem, porque durante todo o tempo que eu estiver falando aqui, eu vou estar falando dessa consciência. Não importa o que eu vou estar dizendo, mas eu estou falando dessa consciência cristã. E nós precisamos, com urgência, desenvolver esse senso. Como eu disse para vocês, eu vou iniciar essa conversa em cima de uma história intitulada O Quarto Rei Mago. E aí talvez alguns vão me perguntar, mas existiu o Quarto Rei Mago? Gente, eu nem sei dar essa resposta para vocês. Porque se nós formos lá no Evangelho de Mateus, que eu também vou estar utilizando para a nossa conversa dessa noite, o Evangelho de Mateus, e precisamente o capítulo 2, versículo de 1 a 12, que vai falar sobre a visita dos reis magos, a gente nem sabe quantos reis na verdade foram. Porque se vocês lerem essa passagem, lá vai estar sendo dito
reis magos, mas em momento algum vai estar dizendo quantos reis magos eram. Mas porque foi ofertado 3 presentes, então colocou-se que era 3. Mas em verdade a passagem de Mateus não diz para nós quantos. Sabemos que é mais do que um, pois que se está no plural, não é um tão somente. Mas pode ter sido 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Não importa, pode ter sido muitos até. Nós não sabemos exatamente quantos foram. Então, em cima disso a gente pode viajar. Mas a gente tem que entender que na passagem de Mateus não diz quantos foram. E é isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês não acreditam nisso que eu estou falando, vão lá em Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12, leiam a passagem toda. E se vocês acharem a palavra 3 reis magos, exatamente assim, eu dou um brinde para vocês. Mas em nenhuma tradução diz que é 3. Diz apenas que são reis magos. Então, em cima disso, nós vamos começar a nossa conversa, tá? Essa passagem que eu disse para vocês, que é a visita dos magos, que a gente não sabe quantos são, em realidade, é interessante que fala de uma estrela. Só também para deixar registrado aqui, antes da gente iniciar a nossa viagem propriamente na direção, no mergulho profundo da consciência cristã, é interessante vocês entenderem que aquela estrela, conforme Kardec vai nos falar no livro A Gênese, capítulo 15, especificamente o item 4, Kardec é categórico em afirmar que não foi um fenômeno astronômico. Não só Kardec, se vocês forem pegar outros estudiosos da Bíblia, não importando se é espírita ou não espírita, eles também não podem afirmar que foi um fenômeno astronômico. Mas Kardec vai nos informar que possivelmente a estrela, que achavam que estavam vendo uma estrela, aquele fenômeno luminoso, nada mais era do que a visita, a presença de espíritos de uma envergadura bem grande. Porque a gente sabe que quanto mais evoluído é o espírito, mais o seu perispírito se torna luminoso. Então, o Kardec acredita que não era uma estrela, mas sim a luminosidade do perispírito de um espírito que possivelmente foi visitar Nosso Senhor Jesus Cristo, de um ou até mais. Tá bom? Então, só a título de informação, já informei 2 assuntos para vocês, que nós não sabemos quantos magos eram e que não foi um fenômeno astronômico. Possivelmente foi um fenômeno voltados para efeitos físicos, né? Relacionados à mediunidade, à aparição, né? À tangibilidade do perispírito, mas não diz respeito a um fenômeno astronômico. Boa noite ao pessoal que está chegando. A Edilane agora ficou toda feliz que conseguiu entrar com a própria conta dela. O Renan, boa noite. A Mabi, a Lorena e o Jaime. Abraço para todos vocês. É muito bom estar vendo vocês aqui esta noite. Muito bem. Como eu disse para vocês, a gente sabe que circula, né, com todo respeito, por muitas correntes filosóficas religiosas, a história de 3 reis magos, mas volto a dizer para vocês, no Novo Testamento, no livro de Mateus, que é onde está essa passagem, não diz quantos eram. Apenas falam que eram magos, não era mais do que um. Então, diz que tem uma história que fala dos 3 reis magos que vão viajar para o Oriente, para Belém, para adorar a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. E poder ofertar a Ele, esse grande Espírito que esteve aqui encarnado na Terra, as dádivas, os presentes do ouro, do incenso e da mirra. Mas essa noite nós vamos contar uma história para a gente ter, para a gente poder ter uma compreensão o mais abrangente possível do que representa a consciência
cristã. Nós vamos então contar uma história que é muito bonita, muito cheia de significados, muitos conhecem, que é intitulado Quarto Rei Mago. Esse que também, segundo a história, ele também viu a estrela e resolveu seguir essa estrela para adorar o grande rei menino que estava profetizado, que havia sido divulgado e falado em muitas correntes filosófico-religiosas, que nós espíritas, nós sabemos o porquê que as outras religiões da antiguidade, sabiam a respeito da vinda desse grande espírito. Nós sabemos sobre isso porque nós espíritas sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governadores do planeta Terra. E foi ele que enviou vários missionários em diversos pontos do planeta Terra, divulgando, e formando diversas correntes filosóficas religiosas, e que todos eles, portanto, falavam da vinda desse grande espírito. Nós hoje entendemos por quê que essa mensagem da profecia de que viria, que nasceria na Terra um espírito muito iluminado e que viria a modificar as consciências humanas, a gente hoje compreende por que isso estava em muitas culturas filosóficas religiosas. Nós temos essa oportunidade desta compreensão. Isso feito porque nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governadores do planeta Terra. Amável, eu concordo com você que está aí colocando no chat, é uma história linda. As crianças vão adorar quando você contar para elas. E nós adultos, nós adoramos também. Que pena que você não está aqui do meu lado, senão você podia narrar, porque você tem um jeito todo especial de fazer as narrativas. Eu tenho acompanhado algumas histórias suas lá do canal do YouTube de vocês, dos amigos do CEE. E quem tiver oportunidade, se inscrevam lá, porque, olha, é fantástica. A Amábia tem uma forma de contar as coisas que envolve a gente, né? Pena que não é você que está contando aqui, porque você faria muito melhor do que eu, com toda certeza. Tá? Boa noite a Rosana, que está chegando. Então vamos lá, nós vamos viajar dentro dessa história para nós começarmos a aprofundar o que representa a consciência cristã. Conta a história, é uma história, como eu disse para vocês, que esse quarto rei mago, que tinha o nome de Artaban, ele morava nas montanhas da Pérsia. Dizem que era um homem muito alto, moreno, de olhos bem escuros e que tinha uma fisionomia de um sonhador e a mente de um sábio. Um homem de coração manso e espírito inominável. Era um homem de posses, diz a história. A sua moradia era rodeada de jardins bem tratados, com árvores, frutas e flores exóticas. Suas vestes eram muito finas. Seu manto era até mesmo de pura lã. Esse Artaban era seguidor de Zoroastro, que é uma religião e filosofia fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra. E uma noite, Artaban se reuniu em um conselho com 9 membros da mesma seita, da seita do Zoroastro. Eram todos eles eram sábios. Então Artaban voltou para esses 9 sábios e falou sobre a nova estrela que ele vira e o seu desejo de segui-la. E disse para todos aqueles que lá estavam, como seguidores de Zoroastro que eles eram, ele diz: aprendemos que os homens vão ver nos céus em tempo, apontando pelo eterno a luz de uma nova estrela, e nesse dia nascerá um grande profeta. E ele dará aos homens a vida eterna, incorruptível e imortal, e os mortos viverão outra vez. Ele falou para eles: o dia então que essa estrela apontar é o dia que este grande homem virá à terra. Ele será o Messias e também será o rei do povo de Israel. E Artaban continuou efusivo, alegre, falando. Ele disse: os meus 3 amigos, o Gaspar, o Melchior e o Baltazar, e eu,
nós já vimos essa grande luz brilhante dessa estrela, já apareceu. E eles já estão indo para Jerusalém, para também adorar esse rei prometido, esse rei tão esperado. E eu também vendi todos os meus patrimônios, a minha casa, tudo que possuo, e comprei, mostrou para eles, para aqueles sábios, essas 3 joias. Então ele mostrou uma safira, um rubi e uma pérola. Ele disse: tenham a intenção de, ao encontrar o rei, oferecê-la em presente. E ele então voltou para os 9 sábios e disse: convido vocês todos para virem comigo nesta peregrinação, nessa viagem, para nós todos juntos podermos adorar esse rei tão prometido, tão esperado, que está próximo. Mas aqueles 9 sábios olharam para Artaban com certa dúvida, enfim, com muita descrença. E então falaram: Artaban, isso é um sonho em vão. Nenhum rei vai nascer em Israel. Quem acredita nisso é um sonhador. E um a um todos foram deixando a sala, foram se despedindo de Artaban, foram embora, todos foram embora devagarzinho. E o Artaban ficou ali, sozinho. Deixaram ele sozinho, falando sobre o sonho dele, sobre a visão dele. Artaban estava lá, já disposto, já com tudo preparado, com seus 3 presentes. Artaban então preparou o seu melhor cavalo, que se chamava Vazda, e de madrugada então saiu às pressas para ir, encontrar-se com seus 3 amigos que já estavam a caminho, que era o Gaspar, o Melchior e o Baltazar, para então eles poderem, em determinado ponto da estrada, eles se encontrarem e ir adorar o Messias, o grande rei que estava por chegar, que seria aquele grande homem que mudaria toda a história da humanidade. Bom, já estava muito escuro, já estava escurecendo, faltava mais ou menos 3 horas de viagem para chegar até onde eles tinham marcado para encontrar os outros 3. E lá então eles se encontrariam, um pouquinho, mais ou menos por volta da meia-noite, eles iriam se encontrar para eles então seguir a viagem. E Artaban então pegou seu cavalo e começou. Só que em dado momento da estrada, quando ele estava próximo a uma palmeira, seu cavalo de repente para, pressentindo que tinha alguma coisa ali. E aí então Artaban voltou e olhou que era um homem. Ele conseguiu chegar mais próximo daquela palmeira e viu ali que tinha um homem basicamente morto no chão. Artaban olhou para o homem caído na estrada, viu que era um pobre hebreu que provavelmente, que moravam ali por perto, e viu que aquele homem provavelmente já estava morto, já estava quase morto basicamente. E para ele já estava morto. Quando ele olhou, ele falou: pelo aspecto já está morto. E aí Artaban olhou e falou: bom, não posso fazer nada, eu vou embora. Só que quando o Artaban já estava saindo, o homem de repente deu um suspiro. E aí o Artaban olhou novamente para ele, viu que aquele homem suspirou e resolveu então